Mayday, Mayday, Shamrock 1-2 Golf, engine failure. Temos acordado com a ANA que é necessário aprofundar o estudo relativamente à solução que aparenta viabilidade, que é do Montijo, mas é uma viabilidade que está condicionada ainda a dados que só poderemos ter no final do ano, designadamente sobre o impacto como sabe, uma zona de migração de pássaros. O relatório sobre esse impacto sobre a migração dos pássaros só pode estar concluído no final do ano e, portanto, não permitirá decisões definitivas até essa altura. Agora, permite-nos concentrar a nossa avaliação relativamente a uma das várias soluções possíveis. Eu começo, Sr. Ministro, por si. E a primeira pergunta, uma vez que a decisão é irreversível, portanto estamos já a debater não uma possibilidade de mudança, mas a decisão está no Montijo, com que base, quais são os fundamentos da decisão para localizar o novo aeroporto no Montijo? Relativamente a uma das várias soluções possíveis. Esta decisão precisava de ser tomada muito rapidamente e o país não pode esperar mais. Nós decidimos antecipar essa decisão em pelo menos 5 anos, porque o aeroporto, o turismo, não pode esperar mais. Agora temos que financiar com as próprias receitas aeroportuárias, com as taxas, a construção desta infraestrutura. Finalmente, a decisão tinha que garantir durabilidade, tinha que garantir sustentabilidade de longo prazo para a capacidade aeroportuária da região. Nós pegámos nos melhores estudos que temos, nomeadamente da Eurocontrol, de uma entidade europeia, tivemos os estudos realizados também para o próprio Governo, e queria deixar-lhe essa nota, durante o ano 2016, estivemos a fazer nós, os nossos próprios estudos, com as entidades. Eu recordo que em 2008, quando do final dos estudos que o LNEC levou a cabo e apurados e que deram uma grande discussão por ordem, no final concordou inteiramente que a única solução plausível, e depois de confrontada com todas estas, porque esta também estava em confronto na altura, concluiu que a solução era, efetivamente, fazer um aeroporto de raiz na zona do Campo de Tiro de Alcochete. A declaração de impacto ambiental do aeroporto de Alcochete foi emitida em 2010 e em 2011 já o governo de então estava a questionar a solução de Alcochete e a fazer o contrato de concessão com a ANA, omitindo essa intenção, tanto quanto sei. Sob o ponto de vista de engenharia, sob o ponto de vista de futuro, sob o ponto de vista de conhecimento que os engenheiros detêm, a única solução, e tem um aeroporto capaz de dar resposta, e a modernidade que o próprio país tem, é Alcochete. Hoje seria impensável fazer um aeroporto naquele sítio. Jamais seria possível fazer uma base aérea, um aeroporto naquele sítio. Por razões ambientais, por razões de localização, por uma série de razões, por causa de impactos até com as populações, e eu diria que é uma solução que o comprimento da pista apresenta problemas, as obras para reforço apresentam problemas, tem um horizonte temporal que forçosamente é limitado, é reconhecido por toda a gente. Portanto, a solução passará sempre por uma solução intermédia. Garantir durabilidade, tinha que garantir sustentabilidade de longo prazo. Algum dia se discutirá uma solução para 100 anos. Isto é uma solução flexível. É limitado nas potencialidades, porque agora já se fala em que é preciso ampliar a pista. E já se fala que ampliar a pista na direção do Barreiro. Mas os municípios do Barreiro e da Moita nunca foram ouvidos sobre este processo. Nem os municípios do Barreiro e da Moita, nem os restantes municípios da Península de Setúbal. Foi feita alguma avaliação técnica e económica da solução Portela-Montijo, comparando com a solução Portela com Campo de Tiro de Alcochete numa primeira fase? Que estudos é que fundamentaram a decisão política de Portela mais Montijo? Tive acesso a 4 documentos que considero fundamentais. Relatório de Roland Berger, 2016. E Eurocontrol. Relatório de Eurocontrol, 2016. E tenho um empenho muito grande no relatório do LNEC, 2008. E estranho, no relatório de Roland Berger, é totalmente omitido. Só não é omitido em algumas declarações que dizem que o custo do aeroporto é 3,1 milhões. E há também um estudo prévio sobre a solução do aeroporto complementar no Campo de Tiro de Alcochete, primeira fase, enviado ao Governo de então, em 2012. Não sei se o Sr. Ministro o conhece. Bem, é um estudo prévio, tem o valor que tem,
feito por 5 empresas prestigiadas no mercado nacional de engenharia e que, na altura, não teve qualquer resposta, antes pelo contrário. Se foi feita uma análise técnico-económica comparada das duas soluções com o aeroporto complementar em Montijo e no Campo Tiro de Alcochete, a tal primeira fase, qual o custo e prazo de execução da solução Campo Tiro de Alcochete na primeira fase. No tal estudo prévio que o Governo, pelos vistos, tem, está lá referido que o prazo é de 5 anos e o custo de 230 milhões de euros. Eu acredito nas pessoas e acredito que as empresas com credíveis, eram 5, e eu conheço algumas delas, não se iam pôr à frente com valores destes, que são 1/14 daquilo que o Sr. Ministro tem anunciado, de 3,1 mil milhões. Os 3,1 mil milhões, Sr. Ministro, e peço-lhe para não repetir isto, são correspondentes ao estudo em última fase, o chamado Open Day, na solução total com 2 pistas e o chamado cidade aeroportuária. Não perante os 230 e a diferença para os tais 3,1 que têm sido anunciados erradamente, não diz 14 vezes diferença. Eu vou fazer um estudo para corrigir, de certeza, os 230. Não fez. O custo de implementação da solução da Portela, mais uma primeira fase do NAL, os 3,1 mil milhões, Sr. Ministro, e peço-lhe para não repetir isto, tem um custo de 3 mil milhões de euros. E porque o NAL terá que ser implementada cerca de 25 km mais de distância de Lisboa, como se recordarão todos, estavam previstas novas acessibilidades, uma terceira travessia do Tejo, um TGV, que tinha um custo adicional de mais 2 mil milhões de euros. Esses custos hoje não são comportáveis nas nossas taxas aeroportuárias. eu não consigo entender os tais 3 mil milhões que o Sr. Ministro fala. Desmascar aquele estudo. Denuncie que aquilo está errado. Era facílimo. Eu, se tivesse capacidade de decisão, é a primeira coisa que faria. Porque estamos a falar de 14 vezes menos que aquilo que está referido. E eu não consigo aceitar que me digam é 3 mil milhões, ponto final. Eu, inclusive, está lá dito no relatório Roland Berger, por exemplo, que aquilo é um custo muito elevado. Eu vou desagregar e não consigo perceber. Não está lá nada. Nada. Desculpe, Sr. Ministro, mas é isto que literalmente está a acontecer. Eu não sou capaz de perceber os valores que estão aqui apontados. Há um outro fator que nos, mantém alerta, que é a questão do estuário do Tejo. Nós todos sabemos o que é que acontece quando um avião é confrontado com aves de alguma dimensão. Acontece muitas vezes mais do que se supõe, mais do que se reporta, mais do que se sabe, portanto, e alguns com consequências nefastas. O estuário do Tejo não é só um ponto de passagem de aves migratórias, é também um ponto de alimento, de navegação das aves. E isso não se mitiga. Portanto, mas isso, o problema não era igual em Alcochete? Não. Havia, mas é outro tipo de risco. O risco é identificado, é mais fácil de mitigar. Tem a ver com o aeroporto estar na orla da Zona de Proteção Especial da Reserva Natural do Estuário do Tejo. A Reserva Natural do Estuário do Tejo é uma das 10 zonas úmidas mais importantes a nível europeu para a avifauna e por isso mesmo é classificada como tal. Estamos a falar de milhares de aves. Depois temos, obviamente, a questão da fragmentação dos habitats, a questão da qualidade do ar, a própria questão do ruído. A zona da Baixa da Banheira vai ser, talvez, das mais afetadas. Falou-se agora da possibilidade ou da necessidade de extensão da pista do aeroporto do Montijo. Vai se estender para onde? Não existe estudo de impacto ambiental ainda para o Montijo. Esses estudos são os que estão a decorrer. O memorando que celebramos com a ANA foi exatamente no sentido de estabelecer os calendários de decisão a concluírem-se no próximo ano, precisamente porque este ano estão a decorrer os estudos de impacto ambiental, que também nos termos do memorando ficou a ANA a coordenar, digamos, esta fase inicial. Porque, sem prejuízo da excelente relação que temos com a concessionária, o Estado não podia decidir com base em documentos dos privados, tinha que ter o seu próprio trabalho. Os privados é o estudo da Roland Berger, não é? Os estudos da ANA. Já há medidas mitigadoras adotadas noutros aeroportos, noutro tipo de infraestrutura. Mitiga-se. A segurança não se mitiga. Metam isto na cabeça. Há aves ali ao fundo, não descola o avião. Vão pôr um radares, como põem ali nas eólicas. E o radar detecta os pássaros, o avião fica no chão, não descola. A pista é curta, não há problema.
mete pouco combustível, depois reabastece no meio do voo. Quer dizer, o Montijo é assim que vai funcionar, desculpem que eu diga. A pista não dá para descolar aquilo que o Sr. Ministro e os senhores estão a dizer que dá. Não dá. A pista vai ser toda destruída, não tem capacidade de sustentabilidade, o tal chamado PCN, para sustentar aviões com ACN superior àquela que ela tem. Não dá, nem para os 737 da Ryanair, nem para os Airbuses da EasyJet. Portanto, pôr um aeroporto no meio de um rio, quando há ao lado uma estrutura, um espaço para se criar um aeroporto de raiz, todas as cidades e aquilo que estamos a ver é que os aeroportos citadinos estão a sair para fora da cidade, porque é um perigo enorme ter-se um aeroporto dentro da cidade. Se não aterramos na Portela, vamos para o Porto ou vamos para Faro. Não há alternante, e o Montijo não vai ser alternante para esses voos. Normalmente estes voos são voos de longo curso. Portanto, ali não há segurança naquele aeroporto. Por muito que se esforcem e mitiguem. E volto a repetir, a segurança não se mitiga. Metam isto na cabeça. Vai haver obras de engenharia muito significativas e aquela pista hoje não tem nem de perto nem de longe a solicitação que vai ter no futuro com uma utilização comercial intensa. Portanto, estamos a falar, e eu sei que os solos de fundação, estive a ler alguma coisa disso, a pista não é a primeira vez que foi alvo de intervenções e, portanto, há aí uma questão que é melindrosa. Se o estudo de impacto ambiental não merecer aprovação e se rejeitar liminarmente por questões antropogénicas, por questões da ave e fauna, por questões de segurança, por questões das EPE e até questões das regras europeias, se o estudo de impacto ambiental chumbar a solução, qual é que vai ser a alternativa? A zona ocupada por aquele aeroporto não entra nas EPE, portanto a EPE começa a seguir, é preciso ter isso presente. Portanto, as questões de segurança, do ponto de vista do tráfego aéreo, também já existem com os aviões que lá estão, embora de forma menor. Se o estudo de impacto ambiental chumbar a solução. Fátima, com certeza que o país terá que ter outra solução, mas e o país não pode esperar mais. O que interessa é que 50% dos acidentes são em aterragens a menos de 10 km dos aeroportos. Isto em todo o mundo. 50% dos acidentes. Eu sei que são poucos. E 21% nas descolagens. E todas as descolagens em mau tempo são na pista 2.1, que passa por cima de todos os hospitais, universidades, prédios, tudo, edifícios públicos. Isto é seguro? No dia em que houver um acidente, que esperemos que não, catástrofe. E nós vamos prolongar por mais 50 anos, manter aquele aeroporto ali? Se há uma oportunidade de o mudar agora, não para o Montijo, mas com porque o dinheiro? Montijo... Coloca-se eles o dinheiro, eu não sou especialista em dinheiros, pois mas é, também... esse é que é o problema. Mas também me parece que o dinheiro não é, segundo o que eu ouvi do Sr. Engenheiro, e eu acredito no Sr. Engenheiro, que o Sr. Engenheiro fez um estudo excepcional entre a OTA e o CTA, e nessa altura, ou pouco tempo depois, se bem me lembro, a tal pista no CTA só custava cerca de 250 milhões. Estou a dizer bem? E as acessibilidades? E as acessibilidades. Pois. A senhora tem de Lisboa, Vila Franca, direto pela A10, se é assim que parece-me que se chama, N10, direto, sempre, direto, a mesma distância que se for pela Ponte Vasco da Gama. E não precisa de fazer acessibilidade nenhuma. Além disso, também poderá ir por outros caminhos, conforme o sítio de origem. A verdade é que a segurança tem que estar em primeiro lugar. Eu já E agora aí gostava a de ouvir... OTA não tinha segurança e muito bem mudou-se para o outro lado. Para Aqui Alcochete. no Montijo também não tem, é que a população que está aqui, eu presumo que mora no Barreiro, naquela zona toda à volta do Montijo, tudo isso, não sabe o que é que vai sofrer com barulho e com a possibilidade de um acidente. A Força Aérea não tem o mesmo tipo de aviação. Era isso que eu ia perguntar ao Sr. Chefe de Estado Maior. Civis. A Força Aérea sabe perfeitamente, pode descolar e mudar de rumo imediatamente. Um avião civil vem a mais de 5 km em linha para aterrar. Vai passar por cima daquela região toda. As populações não sabem o que vão sofrer com barulho ali naquela zona. E com a possibilidade de um acidente. Isto é que é inadmissível. Se se pensa no futuro, então faça-se uma pista, não no Montijo, que também não serve, que também é pequena, e a outra, a 2.4, se não estou em erro, também não serve porque parece que está toda destruída ou está muito incapacitada para voos. E, Sr. Ministro, não consigo perceber os 2.000 milhões. Ajude-me. Ajude-me. Porque na solução Campo Tiro de Alcochete
solução final, estavam previstos 400 milhões. Encarecidamente, explique-me os 2 mil milhões. Palavra de honra. Que foram considerados no Campo de Alcochete 400 milhões com o TGV, com o caminho de ferro convencional. O TGV. Como? Com o TGV também? Era o TGV. Quem leu o relatório, pelos vistos, não foi lido. E para onde é que aumentaria a pista? Para norte, para o estuário. Quando se fala na zona exclusiva... Há outras soluções alternativas. Pronto. Para o estuário, o que significa na prática, quando falamos na zona exclusiva, é o aeroporto. Mas os voos fazem-se para onde? Fazem-se na restrição para não fugir à zona exclusiva? Zona exclusiva do ponto de vista ambiental? Não. Os voos fazem-se em condições do tal cone de voo que determina as opções de voo. Nós não temos tempo, o país não tem tempo para estar mais umas décadas a debater isto. Aqui está a resposta. Concorda com a localização do aeroporto civil do Montijo? Olha, agora já 52% dizem que não.